Vamos agora iniciar uma sequência de aulas ensinando para você como medir a tensão da rede 110 ou 220 usando o seu osciloscópio. Porém, muito cuidado ao lidar com a rede elétrica. Quando tiver energizado o aparelho, não toque nos terminais da rede elétrica e no caso de uma fonte como essa, não toque em nenhum componente enquanto estiver energizada. Tá? Isso é muito importante. Qual que é o grande problema de você medir tensão da rede, tensão 110-220 alternado com osciloscópio? É você estabelecer um caminho pelo osciloscópio ligando um terminal da rede com o outro. No caso dessa fonte aqui, eu tenho esses dois fusíveis, cada fusível está ligado num terminal da rede. Então eu posso estabelecer por dentro do osciloscópio um curto-circuito, um caminho curto para a circulação da corrente. O que vai produzir uma corrente bem alta, vai dar um estouro, e essa corrente muito alta pode queimar o osciloscópio. Pode derrubar disjuntor, queimar fusível da instalação elétrica, coisas do gênero. Tá? Então tem alguns cuidados, algumas coisas que nós vamos observar na hora de medir a tensão da rede elétrica com o osciloscópio. Tá bom? Então prestem bastante atenção nessa aula. Eu vou adiantar para vocês que aqui onde eu estou com a minha rede elétrica, eu posso, com qualquer tipo de osciloscópio, medir a tensão direto na rede, 110 ou 220. No meu caso aqui eu posso, depois eu vou explicar o porquê. Tá bom? Agora, você precisa ver se no seu caso também é possível fazer isso. Então, os osciloscópios são divididos em duas categorias, os digitais. Tem aqueles que vão na rede e os que não vão na rede. Esse osciloscópio aqui não vai na rede. Por quê? Porque ele tem uma fonte externa e ele pode ser alimentado também com baterias. Se o seu osciloscópio funciona só com baterias, não tem fonte, é só bateria, então você pode medir a tensão na rede de 110, 220 diretamente com ele sem problema nenhum. O que você vai ter que fazer é colocar a ponteira em vezes 10 na maior escala de tensão e a base de tempo aqui em milissegundos. Aí você pode medir de boa em qualquer posição aqui, ó, tanto faz a polaridade. Você coloca uma garrinha jacaré aqui e a ponteira aqui. Ou o contrário, pode pôr a ponteira aqui e a garrinha jacaré aqui, tanto faz, ele vai indicar normalmente o valor da tensão, tensão de pico, pico a pico, frequência, etc e tal. Beleza? Osciloscópio, a bateria, você pode medir direto, não tem problema nenhum. Osciloscópio que tem fonte, como esse aqui. No caso da fonte, você só vai observar um pequeno detalhe. Ó. Eu tenho essa fonte aqui, uma fonte chaveada. Ela tem o lado primário e o lado secundário. Esse lado secundário, tá vendo que ele tem esse terminal aqui, ó. Ele vai na carcaça do osciloscópio. Portanto, ele tem um contato com esses terminais aqui, ó. Vamos ver? Não vai dar para ver porque não está conectado, tá? Mas geralmente costuma ter um aterramento daqui com o osciloscópio, que é o mesmo daqui, tá? Mas esse pino central aqui da tomada, em alguns locais ele é utilizado, depende da instalação elétrica. Tem algumas instalações que tem um fio ligado ao terra, uma barra enfiada no chão mesmo, né, no terra, que vai ligada nesse fio na instalação elétrica. E esse fio, quando está funcionando, ele tem uma impedância baixa com um dos terminais da tomada. Não resistência, impedância, que é quando está funcionando. Tá? Então nessas tomadas a gente vai verificar se esse pino aqui está conectado com isso aqui, ó. Com essa parte metálica do encaixe lá na fonte. Então, lá no osciloscópio. Então vamos fazer o teste aqui rapidão. Escala de resistência. Vamos ver se tem continuidade direta ou não. Ó, eu coloco uma ponta aqui. Aqui na parte de fora do conector, que é o aterramento. E a outra no fio central. Ó, ele tem 1 mega de resistência, então não tem problema nenhum. Tá? Portanto, esse osciloscópio aqui, eu posso medir a tensão direto aqui. Ó. Por quê? Porque o lado do cabo de força que vai ligado no primário da fonte está separado do secundário, tá? Porque ele não tem continuidade direta, é uma resistência bem alta desse pino aqui com esse. E no meu caso aqui, esse pino aqui não é usado.
Não tem nada conectado nesse pino na nossa rede elétrica, tá? Isso aqui é usado, por exemplo, quando a rede é menos estável, a rede tem certas instabilidades, aí se coloca isso aqui, tá? Mas não é toda a rede. Então, no meu caso, eu posso, com esse osciloscópio, medir direto a tensão da rede, tá bom? Muito bem. Então, primeiro passo. Primeiro caso, osciloscópio de bateria, pode medir direto. Osciloscópio com fonte, que é esse, fonte externa. Esse pino aqui é conectado com o aterramento aqui do cabo? Nesse caso não, então eu posso medir de boa. Então, nós vamos ligar o osciloscópio e vamos medir a tensão da rede direto. Então o osciloscópio já está ligado. Observe que nós já conectamos as ponteiras aqui na fonte, na entrada da rede, 110 volts. Não está ligado ainda na tomada. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ajustar o osciloscópio para fazer essa medida. Então a gente vai vir aqui, ó, no touchscreen. Aqui na entrada do canal a gente vai colocar em AC. A ponteira aqui, ó, em vezes 10. A escala vai ser 100 volts, vai ser a maior escala que ele tem, 100 volts por divisão. Ó. E aqui a gente vai colocar a memória profunda na maior que ele tem. O sinal sair o melhor possível, né? O mais bem amostrado possível, tá bom? Então já está ajustado aqui o osciloscópio para a gente fazer aquela medida. Agora, pessoal, tem um detalhe importante. Aqui eu coloquei a garrinha jacaré num terminal da rede e a ponteira no outro terminal. Se a ponteira estiver no fio fase e a garrinha estiver no fio neutro, não tem problema nenhum, ele vai medir a tensão lá da rede. Se for ao contrário, se a ponteira estiver no neutro e a garrinha estiver no fase, ele vai medir do mesmo jeito. Porém, esse terminal aqui, ó, você não pode encostar porque ele vai dar choque. Então, para evitar isso, você coloca a capinha protetora, não tem problema, agora você pode tocar, mesmo quando ele estiver medindo, que não vai tomar choque. Aqui dá choque também, tá? Ó. Esse terminal aqui também dá choque, se a garrinha cair no fio fase. Mas ele vai medir do mesmo jeito, tá bom? Então eu vou ligar a fonte, ligar a rede elétrica, pra gente ver aqui qual vai ser a tensão que ele vai medir. Ó, ligando. Vamos só acertar aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Já temos a tensão aí na tela do osciloscópio. Olha aqui, ó. Vamos ver os valores, ó. Então a gente vai ver o pico a pico, a tensão máxima, que é a tensão de topo, né? E a gente vai ver também a frequência. Tá aqui, ó. Ó, tensão de pico a pico. Aí tem mais uma aqui que eu vou ver que é eficaz, ó. Tensão eficaz. VRMS. Ó, a tensão de pico a pico, positivo e negativo, somando as duas, dá 317 volts. A tensão de pico positivo é quase 160, 158. A mínima vai dar esse valor também. E a frequência é 60 Hz, tá vendo aqui, ó? E a tensão eficaz, nesse momento, é 114,5 volts, tá bom? Então aí nós temos a tensão. Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Se eu inverter a tomada, ó, eu vou tirar a tomada da fonte. Tirou a tomada. Eu vou virar ela. Ó, virei a tomada. Ele mede do mesmo jeito, tá vendo? Não queima nada. Normal. Olha lá. Os mesmos valores, tá vendo? Mesma coisa, mesma forma de onda. Não altera absolutamente nada. Portanto, os osciloscópios que não vão na rede elétrica, você pode medir diretamente a tensão. Com bateria, medida direta, e com fonte, você só observa se o pino central da tomada tem conexão com o aterramento do plug que vai encaixar no osciloscópio. Só isso. Se não tiver continuidade, é de boa, como vocês podem ver. Vocês podem medir tensão com o seu osciloscópio que não vai na rede elétrica, tá? Direto, tanto 110 quanto 220, tá bom? Você pode medir ambas as tensões, 110 ou 220. O que acontece é que 220 ele vai dar uma onda o dobro do tamanho dessa. Legal? Agora, pessoal, a gente vai ver os osciloscópios que têm rede, que são ligados na tomada. Vamos ver já já
na próxima aula esse tipo de osciloscópio. Eu vou usar um osciloscópio de outra marca apenas para você ver no caso daqueles que têm rede elétrica. Eu trouxe aqui agora um osciloscópio com característica diferente daquele da Rigol. Aquele da Rigol, ele não tem rede elétrica, é alimentado por fonte ou por baterias. Esse daqui tem rede elétrica, ele é ligado na tomada, esse daqui da Sigilent, ele é ligado na tomada, portanto ele tem a fonte interna. E no caso do fio da tomada, esses dois pinos aqui, por causa do isolamento do transformador Chopper da fonte chaveada, né, onde o primário do Chopper é o primário da fonte, que vai ligado nesses pinos aqui, e o secundário, o aterramento do secundário, que é o terra frio, é conectado nesses conectores aqui BNC, onde vão as ponteiras de prova. Então quer dizer que esses dois pinos são isolados desses conectores. Mas o pino do meio não é isolado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Pino do meio. Vou colocar na escala de resistência. Pino do meio, na tomada. Ó. Olha lá. Tá vendo? O pino do meio não é isolado. Então o pino do meio aqui não é isolado. Qual que é a ideia? Aqui na minha rede elétrica, como eu não uso, como a minha rede não tem fio para esse pino, então eu posso medir de boa a tensão aqui na entrada 110 ou 220, porque não vai usar esse pino. Agora, se a sua rede elétrica, o seu osciloscópio é ligado na rede e a sua rede usa esse fio aterrado, aí você já tem que tomar outro cuidado. Por quê? Porque esse fio ele pode estabelecer um circuito curto aqui por dentro do osciloscópio para um dos pinos. Porque esse pino aqui ele tem baixa impedância com um dos pinos na ponta aqui quando está funcionando. Então dependendo, se você aplicar, por exemplo, o vivo aqui, ó, você pode estabelecer uma corrente pelo osciloscópio, pode queimar ele, tá? Então, na minha rede aqui não usa esse fio, portanto eu posso medir de boa. Se a sua rede não usa também, pode medir tranquilo. Se a sua rede usa, aí eu vou explicar alguns cuidados que você vai ter que ter para medir a tensão da rede com osciloscópio de tomada, cujo fio central é ligado no aterramento, lá a barra conectada ao terra. Então, lembrando que na minha rede elétrica não é usado o fio central, então eu posso medir direto. Já coloquei as pontas de prova aqui. Não importa a polaridade e não importa se a rede é 110 ou 220. A primeira coisa é ajustar o osciloscópio para essas medidas. Então vamos ver aqui a tela do osciloscópio. Esse osciloscópio também navega pela internet e a gente tem o touchscreen para poder ajustar. Vamos começar aqui, ó, pelo canal, tá? A entrada do canal 1 aqui, ó. A ponteira de prova vai estar em vezes 10, 10 por 1, tá aqui, ó. A escala vai ser 100 volts por divisão. E o acoplamento vai ser AC, que é tensão alternada. Então tá aqui, ó, 100 volts, ponteira em vezes 10. E a base de tempo tá 1 microsegundo. A gente vai passar ela para uns 10 milissegundos. Pronto. Então aqui está tudo pronto para a gente medir a tensão da rede elétrica com esse osciloscópio que tem rede. Vamos lá, vamos conferir. Vamos ligar a fonte na rede e vamos ver como é que ele vai medir essa tensão. Se precisar, a gente faz um ajuste fino por aqui. Então vamos lá. Ligou a fonte. Olha lá, já apareceu a tensão. Vou fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Vocês viram que a tensão é a mesma que apareceu lá no Rigol, agora aparecendo aqui nesse Sigilent. Vamos ver aqui na tela, ó. Vamos ver os valores. Ó. Os valores a gente abre por aqui, ó, medição. E a gente vai aqui no básico. Então aqui a gente vai ter todas as medidas do canal 1, ó. Nós temos aqui tensão de pico a pico, 316 milivolts. Deixa eu passar aqui utilidade, aquisição, não, display, utilidade, não, aqui, ó, aquisição, menu de aquisição. Aquisição aqui, a memória profunda já está em 10.
10 tá bom, dá pra fazer uma boa aquisição aqui. Ó. Então vamos lá. Tensão de pico a pico, 320 volts. A tensão de topo, que é aqui, ó, mais importante, 157 volts. De base, menos 159, quase igual as duas. Amplitude. A gente tem a frequência aqui, ó, aqui e aqui, 60 Hz, tá? Bem legal. Aqui a tensão que nós obtivemos. A tensão da rede elétrica. Se for 220 a rede, ela só vai ser o dobro do tamanho. E se eu inverter a rede elétrica? Se eu inverter a tomada, vamos pegar aqui, ó, eu vou inverter a tomada agora, tá? Vou tirar a tomada e mudá-la de lado, vou inverter os pinos. Ela mede do mesmo jeito. Tá vendo? Ó? Mede do mesmo jeito, os mesmos valores. Só que, como eu falei para vocês, aí você tem que evitar de tocar nos terminais do osciloscópio enquanto estiver medindo a rede, porque pode ser que o fio fase esteja conectado a esse terra aqui, ó, tá? Aí dá choque. Se for no 220, é certeza, vai estar conectado a fase aqui e aí vai dar choque, tá bom? Se o seu osciloscópio for com bateria, somente com bateria, ou se ele for alimentado por uma fonte e o pino central da tomada da fonte não tiver conexão com o encaixe da fonte, com a parte de fora do encaixe da fonte, ou se o seu osciloscópio é de tomada e a sua rede não usa o fio central da tomada, nessas três situações, você pode medir direto a tensão da rede com o osciloscópio. Pode inverter as polaridades, não tem problema nenhum. Tanto 110 como 220, ele vai medir normalmente de boa. Agora, se o seu osciloscópio for de tomada e o fio central é utilizado, lembre-se do seguinte, aquele fio central ele tem baixa impedância com alguma ponta. No caso daqui do 110 é com o terminal do neutro, 220 é com um dos dois. Então o que vai acontecer? Naquele caso que a sua rede usa o fio central, na hora que você conectar as pontas, se acontecer do fio fase estar conectado na garrinha jacaré, da garrinha jacaré o fio fase vai vir para cá. Daqui ele vai passar para o meio da tomada por dentro do osciloscópio e do meio da tomada ele vai vir para o outro polo da rede. Então vai sair daqui, vir para cá, daqui vai para o pino central, do pino central volta para cá. É um curto e esse curto queima o osciloscópio. Então, no caso do seu osciloscópio for de tomada e a sua rede usa o fio central, tem algumas soluções que você vai adotar para medir a rede sem queimar o osciloscópio. Primeira solução, usar um transformador isolador para o osciloscópio. Ao invés de você conectar o osciloscópio direto na tomada, liga num transformador de isolamento, que tem primário e secundário com a mesma tensão. 110, 110, 220, 220. Tá? Aí você já elimina esse problema, porque você já vai ter um isolamento para a rede e aí não vai dar curto. Tá? Aí você pode medir direto de boa. A segunda solução é usar uma ponteira especial que vende, por exemplo, lá na Riolink, nosso parceiro, ou nos distribuidores de acessórios para osciloscópio, de ferramentas para eletrônica. Você pode comprar uma ponteira especial isolada. É uma ponteira que tem duas pontas, igual de multímetro, e do outro lado ele tem uma saída BNC para o seu osciloscópio. Então aquela ponteira tem um amplificador operacional que isola a entrada da rede aqui do osciloscópio. E aí você consegue medir normalmente, com a ponteira isoladora. Tá? E a terceira e última solução, a mais simples, é a mais rústica, é você usar um resistor desse aqui, é um resistor de 100K, e colocar em série com a garrinha jacaré. Ó. Você faz assim, ó. Você pega ele aqui, tira a garrinha jacaré. E aí você conecta aqui, ó. Na hora de medir. Ele vai medir normal. Vai aparecer a forma de onda lá, só que não tem risco de queimar o osciloscópio. Deixa eu ver se eu consigo encaixar o resistor aqui, ó. Em algum local. Ó. Eu já encaixei aqui o resistor, tá provisório, né? Tá até meio perigoso aí, mas só para você ter uma ideia. Depois você vai fazer um negócio mais legal pro resistor ficar quietinho aí. Ó. Aí você consegue medir de boa. Quando é que você vai usar isso?
Quando o seu osciloscópio for de tomada, ó, tá vendo aqui, ó? Praticamente a mesma tensão, a frequência a mesma, tá? Diminui um pouquinho devido ao resistor. Queda de tensão no resistor. Quando é que você vai usar esse artifício? Ou o transformador isolador ou a ponteira isolada. Quando o seu osciloscópio for de tomada e a rede elétrica sua usa o fio central. A minha aqui não usa, então eu não preciso disso aqui, eu posso medir direto. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa aula aí, onde a gente ensinou como você mede a tensão alternada da rede com osciloscópio. Vamos recapitular rapidinho. Se o seu osciloscópio não tem rede, medida direto. Não tem problema nenhum. Se ele tiver fonte, apenas certifica que o pino central não tem conexão com o terminal de fora do encaixe, com o aterramento do encaixe. Só isso. Se não tiver, pode medir de boa. Se o seu osciloscópio tiver tomada e o fio central não é usado, na sua instalação, na sua rede, não usa o fio central, pode medir de boa. Se ele usa, aí você ou usa um transformador isolador no osciloscópio, ou uma ponteira isolada, ou então esse artifício aqui, que é colocar um resistor de 100K em série com a ponta de prova.